Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Eu estarei lá apresentando junto com um time de primeira e também contando um pouco da minha história para vocês. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual. E eu vou contar para vocês os princípios e valores de alta performance que eu aprendi nas tropas de elite e que vale para qualquer empreendedor. Eu vou estar falando um pouco sobre a minha trajetória de luta enquanto atleta e como eu transferi isso para a minha área de trabalho hoje, atuando pela defesa daqueles que sofrem os impactos de violência no contexto do esporte. Super evento Despertar Empreendedor, que vai acontecer de 14 a 16 de junho, no Vibra São Paulo. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, corra que ainda dá tempo. No site despertar2024.com.br. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. Muito bem, rapaziada, estamos ao vivo, terça-feira, 11 de junho, 7h03 da manhã. Muito obrigado pela companhia de todo mundo, né? Estamos aqui dando os últimos tapas na produção do nosso programa. Está com o Desperta SL de hoje, este programa você sabe, né, o Pedro Falcão? Estamos ao vivo todos os dias, das 7 às 8 da manhã, horário de Brasília. Então, muito bom dia para todo mundo que nos acompanha, que está acordando agora, chegando em casa, saindo para o trabalho, voltando do trabalho. Para quem está nos vendo nas reprises também, para quem assiste a esse programa também em outros fusos horários, muito obrigado para todo mundo que está por aí, em várias paragens deste mundão de meu Deus. Temos uma audiência aí global, né, Pedro Falcão? Sempre tem gente por aí, né, de vários países do mundo. Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Nós estamos ao vivo nas principais redes sociais no Twitter, né? As principais redes sociais. No Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. Também, claro, principalmente lá nos nossos canais do YouTube. Você pode nos acompanhar lá no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Lemori e também, claro, no canal do iclnoticias.com.br. Se você quiser, pode nos acompanhar na TVT, TV aberta em São Paulo, Grande São Paulo, na TV Querimurê, TV aberta na Bahia, e também nas nossas duas rádios parceiras aqui no Desperta ICL, lá na Rádio Brasil Atual e na Rádio Heliópolis. Um ano depois ele conseguiu decorar a Rádio Heliópolis. Aliás, nós podíamos ter mais rádios transmitindo esse programa. Se você quiser, entre em contato com o ICL. Você pode transmitir o Desperta aí na sua cidade, se quiser. É de grátis. A gente manda o sinal para você e aí você vai ter um jornal. Por que não dizer? Isso aqui é um jornal, Pedro Falcão? Acho que não, né? Isso aqui é uma várzea, né? Isso aqui é... Mas é um jornal de várzea. É um jornal de... Muito bem. Mas é um jornal de várzea. Legal. O que a gente faz aqui, Pedro Falcão? Nem sei mais o que a gente faz aqui. Por que estamos nesse universo? Por que estamos aqui? De onde viemos, para onde vamos? Para onde vamos, a perspectiva não é muito boa, não. Para onde vamos? E de onde viemos, não sabemos. Mas o que importa é o quê? É que estamos aqui. Não é, Pedro Falcão? Todos os dias, às 7 horas da manhã. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Se você está chegando nos nossos canais do YouTube, pode deixar o seu like, ativar o sininho, assinar o canal, pular 7 ondas, comer a frutinha, não sei o quê, mas principalmente compartilhe este programa com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acha que precisam estar melhor informadas. Pode mandar aí no seu grupo de Zap, pode mandar no seu grupo de e-mail, pode postar nas redes sociais, convide as pessoas para que elas venham até aqui. Muito bom dia para a galera que já está no nosso chat também. Você pode conversar com as pessoas do chat, dizer de onde você acompanha este programa, a sua cidade, o seu país, como está o dia, como está a tarde, como está a noite, se vocês estão bem, se não estão bem, as suas opiniões, enfim, todas são muito bem-vindas aqui, desde que não pode o quê, Pedro Falcão? Colar chiclete no cabelo do colega, que mais? Empurrar, né? Puxar, que mais? Colar meleca embaixo da mesa, não pode, né? Não pode colar meleca embaixo da mesa, né? E é isso, né? Seja uma pessoa legal, seja uma pessoa educada, né? Sejam pessoas cordiais, isso aí, muito bem. Galera, vamos lá, então, tem bastante coisa no programa hoje, mas olha só, últimos dias, hoje é o penúltimo dia, amanhã será o último dia para você garantir a sua vaga
no nosso grande evento do ano. Já temos mais de 3.000 pessoas confirmadas. O negócio não é brincadeira, não. Vai acontecer a partir de sexta-feira. Teremos 3 dias de encontro presencial no Vibra Hall em São Paulo, do nosso grande evento. Está aqui, o Despertar Empreendedor. Vai ter show musical, vai ter palestra técnica sobre marketing, sobre gestão, sobre finanças, vai ter palestra motivacional, vai ter toda a galera do ICL lá. Então vai estar assim, de Vivian Mesquita, William De Luca, César Calejão, Robertinha, vai estar todo mundo, Chico Pinheiro, e aí vai ter a galera que vai estar junto com a gente lá, vai estar o Teddy Correia, o Sérgio Lorosa, vai estar a Fátima Bernardes, o Serginho Groisman, o João Pedro Pacífico. Vai ser assim uma galera espetacular, um negócio que você nunca viu igual, pra gente falar de empreendedorismo. Porque empreendedorismo não tá, ou não pode ficar só na mão do coach maluco picareta, né? Então a gente decidiu ir pra cabeça da galera, pra gente fazer um evento para conversar com todo mundo que deseja empreender, que deseja criar alguma coisa, né? E aí a gente tem aí um campo aberto inimaginável para empreender pelo bem, né, Pedro Falcão, para fazer coisas legais, né? Não é para empreender, para criar um negócio que vai poluir o planeta, pelo contrário. Você pode ter uma ideia genial para ajudar a descarbonizar o planeta, a melhorar a vida de quem é atingido por enchentes, uma série de coisas, né? Você pode pensar num produto, num serviço para conectar pessoas que estejam fazendo aí grandes empreendimentos, e aí a pessoa está pensando nisso, a outra está pensando naquilo, a outra tem um dinheiro para investir, e aí a gente vai conectar todo mundo. Vai ser um evento espetacular, começa sexta-feira, vai ser sexta, sábado e domingo, estaremos todos por lá, Vibra Hall lotado, vai ter lá aquele calor humano necessário, a gente vai se encontrar pessoalmente, o que é sempre muito bom, juntar todo mundo lá para fazer o grande evento do ano, o nosso grande evento do ano, e o evento do ano de todo mundo que vai estar por lá também. Muita gente entrando em contato comigo, dizendo que vai estar por lá, que quer bater um papo, que quer encontrar, que quer tirar foto, que quer não sei o quê. Estaremos por lá, a gente vai estar circulando o tempo todo no evento, né? Então, tá todo mundo muito ansioso. A minha dupla de apresentação vai ser a Vivian Mesquita. Graças a Deus que eu não tenho que fazer com o César Calejão. Imagina se eu tiver que fazer com o César Calejão um negócio lá, cara. A nossa dança dos famosos, né? Não. Que você fica no ar, assim. Isso, César Calejão. Isso, César Calejão pode me segurar no ar, assim, né? E daí eu posso ficar voando, assim, né? Vai ser bonito. Vou fazer a apresentação com a Vivi, né? Um dos momentos lá. Vai ter toda a galera do ICL, vai ter ministro de Estado, vai estar o Márcio França, vai estar o Haddad, né? Vai estar o Haddad, vai estar a Fátima Bernardes, vai estar a Mônica Martelli, vai estar a galera das palestras mais técnicas sobre marketing, vai estar o grande especialista de marketing, um dos maiores do Brasil, sem dúvida, o Rafael Donatiello, que é o nosso camarada aqui do ICL. Vai estar, assim, uma galera, a gente vai misturar ali, né, um pouco de entretenimento, um pouco de... vai dar um pouco de emoção pra galera também, pra galera se emocionar, curtir, vai dar parte técnica, vai juntar a galera para fazer match ali, né? Pô, eu tenho essa ideia aqui, eu tenho essa outra, então vamos juntar nossas ideias aqui, vamos tentar tocar isso aqui para frente. A nossa ideia é dar o primeiro pontapé para que daqui a pouco a gente veja várias ideias se transformando em realidade e mudando a vida das pessoas também pela via do empreendedorismo, né? Isso é espetacular, o nosso grande evento do ano. Então, ó, últimos ingressos, está acabando. Hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia. Se você quiser entender como funciona, para você estar lá com a gente na sexta, no sábado e no domingo, vai até o despertarempreendedor.com.br. O link está na tela também, Pedro Falcão. O link está na tela também e o link está no nosso chat, tá bom? Clica aí, tem todas as informações lá, tem todo mundo que vai estar participando, como vai funcionar a parada toda, a nossa ideia com o evento e, claro, a gente espera todo mundo que já garantiu, uma galera já fez o check-in, né? Comprou o ingresso, garantiu o seu ingresso, fez o check-in dizendo, ó, eu estarei lá. A gente já tem mais de 3.000 pessoas confirmadas. A gente vai lotar a principal casa de show do Brasil e vai juntar toda a nossa galera lá. Vai ser o primeiro. Espero que a gente tenha muitos mais pela frente. Para esse ano não tem nada mais programado, claro, em relação a isso, porque é um evento gigantesco, dá uma trabalheira desgraçada organizar isso, como vocês podem imaginar.
3 dias de encontro. Então aproveite, últimos ingressos estão à venda na plataforma despertarempreendedor.com.br. Garanta o seu ingresso para a gente conseguir se ver por lá, né? Muito que bem, vamos lá então. Antes de mais nada, começar o programa, vamos dar os parabéns aqui para o Edu, né? O Edu ontem recebeu o título de cidadão paulistano da Câmara Municipal. Parabéns, Edu. O título foi proposto pelo vereador Eliseu Gabriel, que luta em favor da democratização do conhecimento. Ontem estava lotada lá a Câmara, o Edu recebeu lá o título. Não sei se tem a foto aqui, colocaram a foto do Edu recebendo aqui. Olha a seriedade do Edu, rapaz, de terno e tudo, que isso aqui até que isso aqui, esse terno aqui, olha que coisa, até fotinho tinha lá atrás, rapaz. Caraca, hein? Tá pouco feliz o Edu, ô Pedro Falcão? Tá pouco feliz, né? Tá aí, ó. Maravilha. Parabéns, Edu. Sensacional. Merece isso e muito mais, né? Muito bem, galera. Vamos lá que temos muita notícia no programa de hoje. Cientistas documentam vírus gigantes na Groenlândia pela primeira vez. Pela primeira vez na Groenlândia, pesquisadores da Dinamarca documentaram vírus gigantes, claro, em relação ao tamanho usual de vírus, né? Não é que você fica caminhando na Groenlândia e o vírus aparece para você, né? Não é assim que funciona, né? O espaguete, né? Como é que é aquela religião do espaguete, né? Tem um monstro do espaguete, né? Sabe desse negócio? Não sabe. Tudo bem. Esses tipos de vírus estão presentes mundo afora, tanto em áreas como o oceano, água doce e no solo, até mesmo em regiões mais extremas, como as profundezas do oceano, lagos na Antártida, no Ártico e até mesmo no Brasil. Basicamente, os cientistas do estudo publicado na revista Microbiome, deve ser assim que fala, né? Não sei. Mostraram que os vírus gigantes são um componente-chave do ambiente de neve das comunidades microbianas no gelo da Groenlândia. Foram analisadas amostras de gelo escuro, criocinita e neve vermelha e verde. A partir disso, os cientistas conseguiram identificar a presença de DNA desses vírus. É a primeira vez que eles foram encontrados no gelo superficial e na neve, contendo uma alta abundância de microalgas pigmentadas, disse Laura Perini, uma das autoras do estudo. Segundo a nota divulgada pela universidade, o gelo escurecido tem origem no despertar de algas adormecidas. O escurecimento impactaria ainda a habilidade de reflexão dos raios solares, o que, por sua vez, acabaria por acelerar o derretimento do gelo, né? Vocês sabem que nossas camadas de gelo, né, esses gelos eternos, perpétuos, eles jogam os raios solares de volta. É como quando você usa uma camisa preta e uma camisa branca, né? A camisa preta você sente mais calor, né, Pedro Falcão? Por quê? Porque ela absorve o calor, exatamente. Não, pelo contrário, porque ela não reflete o calor, né? É por isso, Então tá. E aí, se o gelo está muito contaminado, por exemplo, por algas, e ele fica escuro, como está aqui, ó. Olha aqui ó, como fica o gelo. Acaba que essa função de mandar os raios solares de volta, ela não é integralmente cumprida, o que potencializa o derretimento das próprias geleiras, né? Então, mais indícios preocupantes aí do nosso cataclisma global, né? Com 25% a menos de deputados verdes, medidas ambientais podem sofrer revés na Europa. Em uma eleição marcada pelo avanço da ultradireita, a gente comentou sobre isso ontem aqui no Desperta e também no N1, né? Teve sim o avanço da ultradireita nas eleições do Parlamento Europeu, pero no mucho, tá, gente? Cuidado com as análises aí, não é assim. A ultradireita, ela avançou menos de 3%, tá? No número de cadeiras na União Europeia. Tá? A grande preocupação é que os partidos verdes e os partidos de esquerda caíram mais do que isso. Mas o Parlamento Europeu segue na mão do Centrão, tá, gente? Segue na mão do Centrão ali, os grandes partidos de centro-direita da Comunidade Europeia, que tradicionalmente são os partidos que mandam lá no Parlamento Europeu. Então, um pouco de calma nessa hora, nessa análise também, né? Mas é que 3% e 3% de maluco... Tem uma coisa... Qualquer porcentagem a mais de maluco é um problema, né? Malucos no mau sentido, inclusive. A bancada verde do Parlamento Europeu perdeu 1/4 de seus deputados, caindo de 71 para 52 assentos, segundo projeções oficiais mais recentes. A nova configuração tem agora 720 representantes, 15 a mais do que no último pleito. Pode dificultar o andamento das medidas ambientais na União Europeia. No último escrutínio do bloco, em 2019, as preocupações ambientais estavam em alta no velho continente, com os protestos da jovem ativista sueca Greta Thunberg ajudando a impulsionar a agenda climática. Nesse cenário, as legendas ambientalistas conquistaram seu melhor resultado da história.
tornando-se a quarta força política em Estrasburgo, que é onde fica o parlamento. Embora pesquisas de opinião indiquem que as mudanças climáticas sigam entre as principais preocupações dos europeus, outros temas têm dominado a agenda pública no continente: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, inflação recorde, pandemia de Covid e o aumento dos custos de energia parecem ter contribuído para a perda de fôlego eleitoral dos ecologistas. Como quase tudo na União Europeia, os resultados tiveram grande variação entre os 27 países do bloco. O destaque, contudo, foi a queda expressiva dos verdes na Alemanha e na França, os dois países com o maior número de representantes no Parlamento Europeu, respectivamente 96 e 81 deputados, onde eles historicamente tinham um bom desempenho. Então isso aqui faz parte um pouco, muito, né, da análise que fizemos ontem aqui em relação à mudança de composição do Parlamento Europeu. Então não é que necessariamente a extrema-direita avançou de um jeito que agora ela vai tomar conta do parlamento, está longe disso, longe disso. A extrema-direita, se não me engano, vai chegar a 17% da composição das cadeiras do Parlamento Europeu, tá? Então ela não é nenhuma força de balança necessária. Você não precisa necessariamente compor com a extrema-direita para fazer nada no Parlamento Europeu. Mas você tem, em paralelo, um leve crescimento da extrema-direita no número de cadeiras e um decréscimo de partidos verdes e partidos principalmente socialistas e social-democratas do Parlamento Europeu. No entanto, segue na mão do centrão, né? O Parlamento Europeu é um parlamento do centrão, né? Claro que não é um centrão Eduardo Lira, nem Eduardo Cunha, Arthur Lira, nem Eduardo Cunha, mas é um centrão. Lula anuncia PAC para universidades federais com investimentos em 5,5 bilhões. Nessa segunda-feira, o governo federal lançou um PAC, um programa de aceleração de crescimento, para as universidades federais e hospitais universitários. A estimativa é que sejam investidos 5,5 bilhões, sendo 3,7 para as universidades e 1,7 para os hospitais federais. O programa também pretende construir de 10 novos campi das universidades federais brasileiras. Construir 10, né? Tem um D sobrando ali. O anúncio do PAC veio com uma tentativa de conter a paralisação dos professores das universidades públicas, que já estão em greves há 60 dias. As cidades contempladas com os campi, se você quiser saber quais são, se você quiser saber se a sua cidade será contemplada com um novo campi de universidades federais, dá uma olhada lá no iclnoticias.com.br. Claro, por enquanto é só um anúncio, né? Então a gente está falando de um anúncio, a gente não está falando de dinheiro que já chegou, veremos se chega. Muitas vezes um governo ele faz anúncios e o dinheiro não chega e nada acontece, feijoada, aquela coisa clássica, né? Então tá aqui o anúncio, agora o que importa mesmo é saber se a grana vai chegar lá ou não. Em paralelo a isso, o presidente do Sindicato dos Professores Universitários considera negativa a posição do governo federal em relação à greve. Em meio ao movimento grevista dos professores universitários, que já dura 2 meses, o governo anunciou um pacote de 5,5 bilhões para investir nas universidades, mas manteve a posição de não conceder reajuste à categoria este ano. O Lula disse ontem, fez um discurso ontem, aliás, que foi muito mal recebido pelos professores universitários e pela galera que trabalha nas universidades, porque, lembrando, não é só professor que está em greve, né? São os técnicos e os técnicos administrativos, ou seja, é a galera que toca a vida do dia a dia da universidade. O Lula fez um discurso ontem e falou que a greve ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. O que não se pode permitir é que uma greve termine por inação, criticou o Lula. Ou seja, o Lula quis dizer que tá na hora de acabar a greve. Basicamente, a fala dele foi ontem. Eu já fui sindicalista, tudo bem que a greve começa, mas a gente pede um monte de coisa e nem sempre vem tudo, e tem que ter sabedoria, né? Tem que saber o tempo de aceitar a proposta que está na mesa, e aí tem um tempo para terminar a greve. Essa fala foi muito mal recebida pela comunidade acadêmica, diversas manifestações nas redes sociais de professores, de trabalhadores das universidades federais, dos institutos federais, dizendo que é uma postura do governo, que é uma postura de não entendimento do que está acontecendo. A gente já deu várias notícias sobre isso aqui, mostrando inclusive que essa galera que trabalha em universidades federais e institutos federais estão basicamente sem aumento desde 2015, tá? Não é ontem, tá, gente? E aí você causa uma série de problemas. Você tem uma carreira dos técnicos que é uma das piores carreiras da administração federal, uma carreira de educação, né? Para um país que se pretende chegar a algum lugar, é um absurdo. E você tem um problema na retenção de professores universitários, porque a pessoa vai lá, presta concurso, entra, fica lá 3, 4, 5 anos
e vai embora, vai para a iniciativa privada, ou seja, adquire conhecimento na universidade pública, faz pesquisa na universidade pública, que é quem faz pesquisa neste país é a universidade pública, não caia na lorota de achar que quem faz pesquisa é a universidade privada, porque não é. A universidade privada ela tem um objetivo distinto da pública, o objetivo da universidade privada é ser lucrativo, esse é o objetivo, não é? Iniciativa privada, o objetivo central é ser lucrativo. A universidade pública é ela que faz pesquisa, é ela que investiga, da vacina até as pesquisas sociais, tudo, quase tudo que é feito de pesquisa no Brasil, ou é feito na universidade pública ou tem envolvimento da universidade pública, federal, estadual, seja lá o que for, né? E aí a gente coloca profissionais ali dentro, eles aprendem e depois vão trabalhar na iniciativa privada, que sabe o valor que um bom pesquisador, que um bom cientista tem. E aí vai jogar essa galera no mercado para fazer um negócio visando apenas o lucro. Esse é um grande problema, a retenção de professores é cada vez menor. Fora todo o ambiente, né, educacional no Brasil, que não vem bom há um bom tempo, né? Os prédios, está tudo caindo aos pedaços, em maior parte dos lugares, laboratório não tem metade das coisas que precisa, tem sala fechada, tem coisa que não funciona, tem equipamento defasado, né? O ambiente em si não está mais o que era uma vez também, porque hoje em dia você tem perseguição a professores, é aluno filmando sala, é gente enchendo o saco, entrando com liminar de não sei o quê, é professor, pai que passa o dia inteiro com a cabeça enfiada no Zap, indo lá encher o saco de professor porque está doutrinando o filho. Então não é um ambiente mais que as pessoas, apesar de não ganharem um salário digno ou um salário equivalente ao que seria um salário de um país que se pretende chegar em algum lugar para os profissionais da educação. A gente faz tanto exemplo, né, da Noruega, do não sei o quê. Bom, não está nem perto disso, né, gente? Na verdade, não está nem perto da Itália, de Portugal, da Espanha, que são países que nem investem lá grandes coisas em educação. Ainda tem um ambiente hoje na educação brasileira que não é um ambiente positivo. É um ambiente, no mais, às vezes, tóxico, nas escolas e nas universidades públicas, porque a gente tem esse ambiente criado pela extrema-direita de perseguição de fato, né, desses profissionais. Então, pegou muito mal. A declaração não foi bem recebida pelo presidente da principal entidade à frente da paralisação, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, né? Tivemos algumas sinalizações do governo federal quanto à recomposição orçamentária e investimentos, todas vitórias da greve, mas muito tímidas ainda. Mas a posição do governo também foi muito negativa, afirmou o Gustavo Seferian ao ICL Notícias. Lula e Camilo Santana, o atual ministro da Educação, foram agressivos e deslegitimaram a greve de forma profundamente inapropriada, declarou o presidente do sindicato ao ICL. Apesar disso, o presidente diz que espera a resposta satisfatória do governo nas reuniões de negociação que serão realizadas hoje, dos técnicos em educação e amanhã dos docentes. Seferian não arrisca qualquer prognóstico sobre a continuação ou fim da greve. Impossível dizer. Qualquer avaliação antes das reuniões e assembleias de base é prematura e sem qualquer lastro, admitiu. E a grande bronca também é porque várias carreiras de Estado receberam aumentos aí, né? Policiais federais, eu acho, policiais rodoviários federais, né? Eu acho que se cortasse metade do orçamento do Exército, dava para fazer universidade pública do tamanho da Noruega no Brasil. Não daria para fazer parecido, será? Sabia, Pedro Falcão, que cerca de 80% do orçamento da defesa é gasto com salário? Pois é. Vocês sabiam disso? Não é gasto com helicóptero, tanque de guerra, não sei o quê, né? A maior parte gigantesca do orçamento da defesa do Brasil é gasto com salário. E aposentadoria, salário de oficial e tal. Não, soldado lá, cabo, esses aí ganham mal mesmo. Salário, né? Não dá para dar uma cortada nisso aí e mandar para a educação, será? Que dá, né? Tem que saber se vai querer, né? Se quiser, sim, mano. O governo não está fazendo nada na reforma agrária, é uma vergonha, defende o Stedley, fundador do MST. Passados 14 meses desde o início do terceiro mandato do Lula,
O governo está em dívida com a reforma agrária, afirma em entrevista ao Joio e o Trigo, que é um parceiro, site parceiro aqui do ICL Notícias, o economista João Pedro Stedley, dirigente do MST. Disse o Stedley, é uma vergonha, nós já estamos há 1 ano e meio, não avançamos, as desapropriações não avançaram, o crédito para os assentamentos não avançou, nem o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, critica durante a entrevista feita ao Joio e ao Trigo. Apoiador de Lula, o MST atuou fortemente para a eleição do petista em 2022. Stedley reforça a necessidade de seguir na defesa do presidente frente aos seus inimigos, que, segundo ele, são os multinacionais, o capital financeiro, o latifúndio predador e parte do agronegócio. E nós queremos defendê-lo, diz o Stedley, defender o Lula e o governo frente aos seus inimigos. Agora, o governo como um todo está aquém da nossa expectativa e da classe trabalhadora em geral. A entrevista completa está publicada aqui na íntegra no iclnoticias.com.br, ou seja, mais um grupo aí que defendeu e defende muito, né, o campo progressista no Brasil, fez uma força enorme para tentar derrubar o Paulo Guedes, o Bolsonaro, essa gente toda que estava tomando conta lá, que estava vendendo empresa pública, despedaçando tudo na administração pública, e aí mais uma classe que está reclamando da inação do governo. Temos os professores federais, os técnicos administrativos, os trabalhadores das universidades e instituições federais, e também agora o Stedley do MST diz que, em relação à reforma agrária, nada foi feito em 1 ano e meio de governo. Nas capitais brasileiras, 24,8% das rádios FM são evangélicas. Coluna publicada lá no iclnoticias.com.br pelo Valdemar Figueiredo, nosso colunista, que identificou em uma recente pesquisa 407 rádios FMs nas capitais. Dessas, 101 são caracterizadas como evangélicas. São rádios que veiculam programação voltada para o público de igrejas evangélicas. Em qualquer capital do país é possível constatar a forte presença da linguagem religiosa nas rádios FMs e AMs, predominantemente emissoras e retransmissoras evangélicas que operam em rede. Programações compostas por pregações, entretenimento, músicas e notícias. Não é incomum o modelo de templos que funcionam como estúdio, ou seja, os cultos nas igrejas são simultaneamente transmitidos para as rádios. Enquanto nicho de mercado, tais rádios desenvolvem campanhas de marketing integradas com seus departamentos comerciais e das empresas que compõem a rede, tais como editoras, gravadoras, produtoras, portais de internet, agências de turismo, que levam principalmente as pessoas para Israel, né, que é o grande turismo evangélico do Brasil, colégios, universidades e uma série de produtos que podem ser comercializados em lojas online ou físicas. Não é incomum encontrar o chamado ponto de venda em espaços anexos aos templos. É um índice bastante grande, né? 1/4 das rádios FMs das capitais do Brasil são evangélicas. Vocês podem imaginar o poder que isso tem de negociação para além da esfera comercial, na esfera política. E isso explica muita coisa, inclusive. Olha, o ministro Barroso do STF determinou que o Tarcísio, em São Paulo, siga normas do governo federal para as câmeras da PM. O presidente do STF determinou que o governador Tarcísio de Freitas siga as diretrizes do governo federal para a instalação de câmeras corporais da Polícia Militar de São Paulo. Há algumas semanas, no fim de maio, o Ministério da Justiça divulgou parâmetros de uso das câmeras corporais por policiais em todo o Brasil. Barroso é o relator de uma ação sobre o uso de equipamento nas operações policiais do Estado. O Ministério deixou que os governos estaduais definam qual o modelo de gravação a adotar, mas citou 16 situações em que a PM seria obrigada a acionar as câmeras para registrar sua atuação. Isso inclui, por exemplo, o patrulhamento preventivo e ostensivo ou a execução de diligências de rotina em que ocorrem ou possam ocorrer prisões, atos de violência, lesões corporais ou morte. O governo de São Paulo quer que o policial tenha o poder de ligar a câmera quando bem entender. Mole, né? Aí vocês imaginem, as câmeras que já não são uma panaceia, vocês sabem o quanto eu já falei sobre isso aqui, câmera corporal em farda de policial não resolve o problema da violência policial no Brasil.
O que resolve o problema da violência policial no Brasil é uma mudança de cultura policial no Brasil. Para começar, policial desde o mínimo, tá? Desde o mínimo. Policial usando símbolo de caveira com faca. Gente, polícia não é grupo assassino, né? Para quem gosta de viajar, até para quem assiste esse programa ou tá vendo esse corte em algum lugar, que é de direita, tá? Eu sou uma pessoa de direita. Eu gosto dos Estados Unidos. Você já foi para os Estados Unidos, ô Pedro Falcão? Tu acha que polícia nos Estados Unidos fica usando o símbolo de caveira? Entendeu? De tiro dando na cabeça de alguém? Não fica. Não fica. Tá? Então, copia a coisa que acontece lá fora, que não é só o que você escolhe no seu cérebro, né? Não é só a sua ilha de edição particular aí. Então, começa por uma mudança cultural, para começar nas polícias. A câmera, muitas vezes, ela é usada para defender, inclusive, maus policiais. Porque quando é para mostrar o que não é para mostrar, a gravação some, a câmera não foi ligada, o maluco bota a mão na frente, etc e tal. E não há punição para isso. Para além de já acontecer isso, o Tarcísio queria que os caras ligassem a câmera quando eles quisessem, entendeu, Pedro Falcão? Só para gravar TikTok. Só para fazer TikTok, fazer um dinheiro no Facebook, no YouTube, que é como muito policial faz, aliás, usando farda, né? E também, para claro, quando a coisa tá feia, você não grava, né? E aí quando a coisa parece uma cena que favorece a sua defesa, mesmo que você tenha feito coisa errada, aí começa a gravar. O STF foi para cima do Tarcísio e tá querendo obrigar que seja minimamente diferente, digamos assim. Praia em Pontal do Maracaípe é murada por empresário. O empresário agropecuarista João Fragoso, dono de 10 hectares de terra no litoral de Pernambuco, ergueu um muro de troncos palmeira na região, cercando uma grande área de praia, o dobro da extensão autorizada pelos órgãos ambientais, causando desequilíbrio ambiental, como assoreamento da área, a destruição da vegetação nativa e o ingresso de tartarugas em períodos de reprodução de espécie. O muro erguido em 2022 e desde então vem gerando distúrbio não apenas para a fauna e flora local, mas transtorno para os comerciantes locais que reclamam da dificuldade de entrada na praia devido ao cercado. À época, a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco havia concedido a licença ao empresário para que construísse o murado, contudo a autorização foi revogada pelo próprio órgão há 3 semanas. O Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu uma liminar ao dono do terreno que consentia a permanência do muro, alegando que não ficou claro de que maneira Fragoso estaria descumprindo a licença ambiental que receberam. Isso aqui vem na onda da discussão sobre a privatização das praias, né? Tá aqui o muro cercado, ó. Isso aqui é a terra onde a pessoa mora, né? Então, ainda nem tem praia privada no Brasil, né, Pedro Falcão? Mas aí tem umas pessoas que se adiantaram, digamos assim, né? Isso aqui é o muro, para quem não tá vendo, estou circulando o muro aqui. Isso aqui é a propriedade do cidadão, né? E aí, se você estiver na rua aqui ou em algum lugar e quiser ir para a praia, você tem que dar a volta aqui, né, Pedro Falcão? Qual que é o problema também, cara, de tu caminhar 78 minutos no sol para ir para a praia? Reclama demais, hein, Pedro Falcão? Tu é chato pra caralho, hein, cara? Deixa o cara ali, ó, né? É uma terrinha só dele, problema nenhum, né? Esse aqui tá esperando aprovar o negócio do Flávio Bolsonaro lá para dizer que isso aqui é dele. Vocês entenderam onde é que vai parar o negócio? Porque isso aqui não é dele. Isso aqui, pelo tamanho que tem o negócio, proximidade da água, isso aqui não é território dessa pessoa. Portanto, não poderia ter murado este pedaço da praia aqui. No entanto, o fez com autorização do órgão ambiental e da Justiça do Estado, né? Sabemos como essas coisas caminham. Muitas vezes, né, Pedro Falcão, na burocracia. Se você quiser murar a calçada na frente da sua casa, Pedro Falcão, você pode pedir para o órgão municipal e para a justiça que eles vão deixar. E se eu fizesse um castelo de areia na praia, cercasse ele, e aí eu pedisse autorização... Isso é uma ideia genial. Não tinha pensado nisso. A gente podia tentar fazer, né? A gente podia vir para essa praia aqui, fazer um castelo de areia aqui. É isso, né? Isso. Faz um castelinho de areia aqui e vamos murar o castelo. E vamos pedir para a justiça local e para o órgão ambiental se está valendo o nosso muro. E aí pronto. E aí está valendo. Aí é nosso. Aí ninguém passa. Né? É flechado em quem passar 3 metros perto. É pau. Não passa ninguém.
Vamos lá para a Juliana Dalpiva, lá no iclnoticias.com.br, apontado como funcionário fantasma, médico do Bolsonaro deve ser indiciado pela PF. A Polícia Federal deve indiciar Ricardo Camarinha, médico do Bolsonaro, após as denúncias de que ele era funcionário fantasma da Apex. Nos Estados Unidos é mais um caso. Os Bolsonaro, eles gostam do fantasma, né? Hein? A gente estava falando antes do ar aqui, né, o Pedro Falcão, de pessoas que visitam o cemitério quando viajam, tipo eu, né? Você não vai, né? Você vai de novo, né? Os cemitérios são bonitos, Pedro Falcão. Quem aí visita cemitério quando viaja? Coloca nos comentários. Eu sou velho do cemitério. Não tenho feito mais tanto, mas já visitei cemitério na Áustria, na Itália, onde mais? Na França, não fui ainda em cemitério. O meu sonho quando eu era adolescente, eu falei pro Pedro Falcão, eu queria ser o Jim Morrison, né? Eu tentei, não vou nem falar aqui como é que eu tentei, fora do ar eu falei como é que eu tentei. Não consegui, mas eu tentei. E aí, vocês podem imaginar como. E aí, o meu sonho era visitar o Père Lachaise, que é o cemitério de Paris, onde tinha o busto do Jim Morrison, porque ele foi enterrado lá. Mas nunca fui, já fui a Paris algumas vezes, mais a trabalho, né? Não dá tempo de ficar visitando o cemitério. Mas aí, por que eu tava falando isso? Ah, porque os Bolsonaro devem gostar bastante de cemitério também, né, o Pedro Falcão? Porque o que gosta de um fantasma, o Bolsonaro, é apaixonado num fantasma, o Bolsonaro, hein? Será que visita muito cemitério, o Bolsonaro? A Juliana Dalpiva apurou que a Polícia Federal vai indiciar o Ricardo Camarinha, médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, após denúncias de que ele era um funcionário fantasma da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, vinculada ao governo federal lá nos Estados Unidos. Ele foi médico da presidência da República durante o governo Jair Bolsonaro. Em abril deste ano, funcionários da Apex prestaram depoimentos denunciando que Camarinha recebia um salário de R$ 36.800 sem trabalhar na agência. Ele ficou lotado na Apex em Miami de abril de 22 até janeiro de 23. Um dado é claro, a distância do local em que o médico do Bolsonaro vivia e o escritório físico da Apex, que fica em Miami, o Camarinha vivia em Orlando, né? A distância entre as duas cidades dá mais ou menos aí 3 horas e meia, 4 horas de carro, o que obviamente parece impossível que esse cidadão trabalhasse nas dependências físicas da Apex. Talvez ele fosse um fantasma de home office, Pedro Falcão, né? Então ele não ia até a Apex pendurar o paletó e sair para fazer as suas coisas, mas ele pendurava o paletó na cadeira de casa. Acordava, pendurava o paletó na cadeira da sua própria casa e ia viver a sua vida, né? Dar uma corridinha, né? Onde é que é? Orlando, que ele mora, né? Uma corridinha, né? Dar hello para os vizinhos. Hello, good morning, né? Pá, pá, pá. Aquela vidinha em Orlando, né? Ai, ai, ai. O pessoal gosta de um fantasminha, né? Seus Bolsonaro. Vereadores do Rio de Janeiro negociam impasse sobre medalhas dos irmãos Brazão. Para conter as chamas no velho Palácio Pedro Ernesto, vereadores buscam uma alternativa à cassação das medalhas concedidas pela Câmara do Rio de Janeiro aos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. O texto de autoria da Mônica Benício, que vem aí há semanas brigando com isso, né? Os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão são aí apontados pela Polícia Federal como os mandantes de um duplo assassinato. E eles foram condecorados com medalhas na Assembleia lá do Rio de Janeiro, na Câmara, né? A Mônica Benício está tentando caçar as medalhas. Vocês não acham que faz sentido? Ou a gente vai deixar medalhado 2 caras que estão aí apontados como mandantes de assassinato? O que vocês acham? Sobre a medalha, não sobre a prisão deles. A prisão, por enquanto, temos ela garantida, né? Mas a medalha também, né? Eles são presos medalhados. O texto, portanto, de autoria da Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, né, assassinada a mando, segundo a Polícia Federal, desses 2 caras, já entrou na pauta 7 vezes. E os vereadores não querem saber de tocar nesse assunto. Eu acho que tem gente com medo na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Por quê? Por que temem? Por que temem os Brazão? Já que eles são pessoas de bem. Deus, pátria e família, né? Cidadão de bem. Por que temem? A ideia é aprovar um projeto para alterar o regime interno e fazer com que qualquer honraria da casa fique suspensa caso o homenageado esteja respondendo a processo criminal. Em última instância, a decisão caberá sendo da própria justiça. Quando o processo transitar em julgado,
Se houver condenação, a honraria é revogada automaticamente e o homenageado tem que devolver o diploma e a medalha. Esse é o projeto, né? Se a pessoa começa a responder um processo criminal, a medalha fica suspensa, o que na prática é mais simbólico do que qualquer outra coisa. A pessoa fica lá com a medalha na casinha dela, lá o certificado. Mas se condenada em processo criminal, a ideia da Mônica Benício é que a medalha e o certificado sejam devolvidos. A pessoa não tem mais aquela honraria. Mas tá difícil andar o negócio lá na Câmara do Rio de Janeiro, né? Olha, uma notícia importante lá em Porto Alegre, isso aqui é a conta de Twitter da vereadora do PSOL na Câmara lá de Porto Alegre, a Karen Santos. Nasceu a ocupação Maria Conceição Tavares do MTST no prédio onde era o INSS em Porto Alegre, um dos tantos prédios do centro de Porto Alegre que estão desocupados, desabitados, vazios, as moscas, apodrecendo, inúteis. O centro de Porto Alegre tem vários desses prédios. Por enquanto, prefeitura, governo do estado, não tocaram no assunto de transformar esses lugares em moradia para as pessoas que perderam tudo na enchente. Querem fazer cidade provisória e campo de refugiado e mandar as pessoas morar do lado do lixão, como a gente já falou aqui. Enfim, querem aproveitar a enchente para, né, mandar o povo para fora da cidade. Né, senhor Sebastião Melo? Até agora, falar em pegar os prédios que estão aí desocupados e colocar as pessoas morarem, o que inclusive poderia dar mais vida às regiões centrais da cidade, não se fala nisso, porque são regiões que de noite e de madrugada estão moscas, há muitos anos. Prédio público há décadas abandonado no centro da capital gaúcha, onde já foi constatado no último censo que 20% dos imóveis do centro da cidade estão desocupados ou ociosos. Em Porto Alegre, disse a vereadora Karen Santos, sobram imóveis como esse, enquanto morar for um privilégio, ocupar não é crime, está aqui ocupado. A foto do programa aqui, colocaram umas faixas no prédio lá, né? SOS Moradia e Dignidade para as Famílias Desabrigadas, já ocupação Maria da Conceição Tavares, e uma faixa enorme, MTST, aqui, ó. Enquanto isso, uma reportagem publicada lá pelo site oeco.org.br, um site que se dedica à cobertura ambiental. Deputados querem proibir desapropriação de terras produtivas com crime ambiental. Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o relatório de quem? De quem? Né? De quem está pagando o pedágio da eleição. Marcel Van Hatten, claro, está prestando serviço aos seus senhores, né, deputado? O senhor está aí prestando serviços aos seus senhores, né? E não, isso aqui não vai nenhuma acusação. Prestar serviços é um trabalho do parlamentar eleito. Os seus senhores pode ser o povo brasileiro, né, Pedro Falcão? Então, Marcel Van Hatten está lá prestando serviço aos seus senhores, né? O relatório proíbe desapropriação de terras produtivas, segundo constatado pelo relatório, mesmo que terras que fizeram desmatamento ou trabalho escravo. Ai. Para a Comissão de Agricultura da Câmara, propriedades rurais com registros de crimes ambientais ou de trabalho escravo não poderão ser desapropriadas caso sejam consideradas produtivas. Sacou? Então você vai lá, pega uma propriedade, desmata onde não pode desmatar, pega um monte de gente em situação análoga à escravidão, coloca a trabalhar na terra, essas pessoas vão produzir na terra. Veja que mágica que se faz aqui, Pedro Falcão. Olha a mágica. Olha a mágica. Presta atenção. Você pega uma terra, uma APP, né? Uma área de preservação permanente. Não pode desmatar. Você leva um monte de gente para lá e internaliza as pessoas na terra com um regime análogo à escravidão. Você coloca essas pessoas para derrubar a mata e depois você coloca essas pessoas para cuidar de gado, plantar qualquer coisa, enfim, para a terra ser produtiva. E pronto. Entenderam? Vocês entenderam o projeto? Esse é o projeto. Se a terra for produtiva, ela não pode ser desapropriada. Mesmo que
haja desmatamento ilegal e trabalho análogo à escravidão. Ou seja, Marcel Van Hatten está legalizando o desmatamento e o trabalho análogo à escravidão. Aliás, mais do que isso, senhor Marcel Van Hatten, o senhor está estimulando o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Que maravilha, que grande papel de parlamentar, servindo aos seus senhores, né, Marcel Van Hatten? Hein? Servindo aos senhores ali, né, dessa parte podre do agro, né? Que a gente não generaliza. Vejam, até mesmo a entrevista do Stedley, né? Nem mesmo o Stedley generaliza o agro. Porque a gente não pode pegar o agro e colocar na mão só dessa gente podre, né? Tem o agro do bem. Claro que tem o agro do bem. Não tem? A agricultura familiar, a pessoa que planta lá a cenoura e tal. Agora, servindo aos seus senhores, né, Marcel Van Hatten? Que bonito isso. É um relatório do deputado aprovado na comissão na semana passada. Ele altera e combina no novo texto o chamado substitutivo elementos de um PL, de outro PL, e também afronta diretamente uma decisão proferida no ano passado pelo STF. Em 5 de setembro do ano passado, o Supremo decidiu de forma unânime que, para não ser desapropriado, uma terra deve cumprir sua função social. Isso está na Constituição. Na Constituição. Terras que não cumprem função social no Brasil. Ou seja, terras improdutivas, que está na mão de alguém que não faz absolutamente nada com ela, ela pode sim ser desapropriada, isso está na Constituição brasileira. Mas terras no Brasil, tá? Olha aqui, ó. Terras no Brasil onde há trabalho escravo também podem ser desapropriadas. Parágrafo único aqui, Constituição brasileira. Constituição brasileira. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Tá bom? O Marcel Van Hatten não gosta da redação disso aqui, né? O Marcel Van Hatten não quer saber de ir para cima, por exemplo, de aprovar o que passou na Comissão de Direitos Humanos no ano passado. Comissão aprova a desapropriação de imóvel onde haja trabalho análogo à escravidão. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto de lei que regulamenta a expropriação de imóveis urbanos e rurais onde for constatada a exploração de trabalho análogo ao escravo, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, relatado pelo Fabiano Contarato. A proposta segue para análise na Comissão de Assuntos Sociais. Isso aqui não andou, foi para lugar nenhum e nem vai com essa Câmara que está hoje. Então, ao invés de pegar um dispositivo que está na Constituição, tá, e regulamentar, porque até hoje não tinha regulamentação, ou seja, na Constituição passou, mas a gente compra na volta, né? Isso a gente compra na volta. Então, não, tem que passar isso aqui, tá bom, passa aí, mas a gente não vai regulamentar, tá, galera? Então, desde 88, esse negócio não foi regulamentado. É por isso que não tem expropriação de terra no Brasil, onde tem análogo, trabalho análogo à escravidão, e é por isso que tem trabalho análogo à escravidão, porque não acontece absolutamente nada. Quando pega, vai lá, no máximo tem investigação, toma uma multa, segue a vida. Vocês não lembram das vinícolas gaúchas do ano passado? Então, o que aconteceu? Assinaram um termo de ajustamento de conduta, pagaram uma multa e seguiram a vida, esperando que no futuro não façam novamente, né? Isso aqui, Marcel Van Hatten não tem interesse, pelo contrário. O interesse é estimular a escravidão, estimular o desmatamento. Porque a partir do momento que você condiciona que a terra seja produtiva para que não seja desapropriada, você pega um monte de gente, as escraviza para produzir, e aí tudo bem. E aí nada acontece com a sua terra, né? Que maravilha, né? Tem outra lei também de 62, né? Aliás, lei assinada pelo João Goulart, que fala também em trabalho escravo aqui, né? Lei 4.132, aqui, ó. Trabalho escravo. Desapropriação, ó. Não, essa aqui fala sobre desapropriação em relação a... Aqui, ó. O Estado pode desapropriar terras em casos de necessidade da proteção do solo e preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais. Nada disso é aplicado no Brasil. Além do fato de não ser aplicado, agora aparece o Marcel Van Hatten para servir aos senhores.
Né, deputado? Tá tentando garantir a reeleição, né, deputado? Polícia Federal já tem um vídeo em que emissários de Bolsonaro tentam vender mais uma joia nos Estados Unidos. Em uma recente operação nos Estados Unidos, a Polícia Federal identificou um vídeo que captura a negociação de uma nova joia por parte de um emissário do Jair Bolsonaro. O material foi encontrado no âmbito do inquérito que investiga as joias e noticiado pela CNN Brasil. Isso aqui está republicado lá no Brasil 247. Esse novo elemento amplia as investigações, introduzindo mais um item que não estava previamente catalogado, segundo essa investigação. Nos próximos passos, a PF agendará depoimentos para detalhar essa transação específica. O foco será em esclarecer a procedência e o destino final da joia. Importante destacar que a peça não faz parte dos itens anteriormente investigados. Então, não é aquele relógio de ouro branco, o Rolex, a estátua aquela, né, a obra de arte aquela que o pai do Mauro Cid tirou a foto e que apareceu no reflexo, né? Genial, espetacular, né? Não aparentemente é um item novo e, segundo essa reportagem, há um vídeo de uma pessoa tentando vender uma outra joia nos Estados Unidos. Então é a Muamba S.A., esse negócio do Bolsonaro. Há uma expectativa aí que o inquérito esteja na fase final, né? Mas também essas notícias toda semana, nas próximas semanas vai acabar, nos próximos dias. A PF já tem a conclusão, eu também não vou mais ler essas notícias aqui, tá? Eu vou esperar acabar e aparecer o indiciamento e a denúncia, porque senão também, né? CNJ sinalizará à Polícia Federal que Moro cometeu peculato por desvio de recursos da Lava Jato. A coisa ficou feia para o Sérgio Moro aqui nesse caso, né? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou à Polícia Federal uma investigação sobre possíveis atividades criminosas relacionadas ao Sérgio Moro. A sugestão surge após uma auditoria na 13ª Vara de Curitiba, onde se aponta o desvio de recursos da Lava Jato para uma fundação privada. O relatório de auditoria, aprovado recentemente, destaca a possível participação do parlamentar, da juíza federal Gabriela Hart, do coordenador da Força Tarefa Deltan Dallagnol e outros envolvidos no escândalo da Petrobras. O documento tem 77 páginas, detalha a tentativa de desvio de recursos destinados ao Estado brasileiro para uma fundação de interesse privado. É aquela fundação que a Lava Jato tentou criar, um CNPJ privado e com a qual, fundação essa, com a qual já tinha assinado um acordo com a Petrobras para pegar parte da grana que vinha da multa da Petrobras e de outras empresas dos Estados Unidos e colocar na mão da gestão privada dos senhores da Lava Jato. Passava de 2 bilhões de dólares. Tem gente aí que acha isso muito normal. Muito normal. Inclusive gente no STF, né? O ministro Barroso é um deles. Não, ali não devia, mas assim também não é nada demais. Eu pergunto, senhor Barroso, uma dúvida que eu tenho aqui, uma dúvida. Se qualquer promotor de qualquer cidade do Brasil hoje, tá? Eu quero saber se tá beleza fazer isso. O cara vai lá, participa de um caso, faz a apuração, Polícia Civil local, Polícia Federal, vai lá e investiga um caso. Descobrem o roubo de merenda na cidadezinha lá. Itapipoca do Oeste, cidade fictícia, que espero que não exista. Roubo de merenda. Prendem o dono da empresa essa, né? Você sabe que corrupção no Brasil acontece com empresas privadas, né, gente? Olha a iniciativa privada. Olha o povo pelo povo aí, né? Quem que rouba dinheiro no Brasil, gente? Empresa privada, né? O dinheiro não é a empresa pública que é roubado da empresa pública que fica na empresa pública. Não é mesmo? Não é assim que funciona? Quem rouba dinheiro no Brasil é iniciativa privada. Tá, pessoal do povo pelo povo, da iniciativa privada vai salvar o Brasil. Vocês sabem disso, né? Muito bem. É cabível que o promotor local se aposse de parte de uma eventual multa que o empresário vai pagar pelo caso de corrupção? Faz sentido isso na cabeça de alguém? Porque se fizer sentido, vai virar oba-oba, né? O que vai ter de promotor montando fundação privada aí, né? Vai começar a pegar uns casos de corrupção aí, reais ou inventados, e aí multa os empresários. Ao empresário, em vez de pagar a multa e o dinheiro voltar para o erário, ou para a prefeitura, ou para a secretaria que foi lesada e tal, ele vai para um CNPJ privado que foi montado pelo promotor.
Faz sentido isso, ministro Barroso? Eu tenho dificuldade em entender essa lógica. Juízes podem fazer isso também? Podem. O juiz cria um CNPJ privado, uma empresa privada, empresa, gente, privada, dele, juiz. Ele pode pegar parte da multa que o poder judiciário infringe a um corrupto ou a um corruptor? Faz sentido isso para vocês? Eu tô ficando maluco? Não faz nenhum sentido, né? Pois é, foi o que a Lava Jato fez. Finalmente essa coisa está sendo apurada e espero que a Polícia Federal investigue de fato, né? Isso. Ele abriu uma MEI. Abriu a MEI, né? Ela abre a MEI no nome da mulher. O promotor lá da Itapipoca abre a MEI no nome da mulher. E fala, não, olha só, você que foi multado aqui pela justiça porque roubou o dinheiro da merenda, metade para a prefeitura, tá? Porque o cara roubou o dinheiro da prefeitura, nesse caso, né? Então tem que devolver o dinheiro para onde, gente? Para a prefeitura que foi roubada, não é isso? Não é isso? Eu tô ficando maluco? É isso. Mas aí metade bota na MEI da mulher do promotor, tá? Porque, não, isso aqui é uma fundação que a gente criou. Para quê, doutor? Para combater a corrupção. É lindo, né? O Brasil, incrível, né? Tem juiz do Supremo que acha isso normal. Pecadilho, não, uma coisinha. Escorregada. Dá uma escorregadinha. Não é isso? O nome da empresa é Batman Robin Companhia Limitada. Batman Robin Companhia Limitada, é isso? Vai lá. Os caras vão lá e... tem coisa que não dá para acreditar, né? Bom, gente, olha só. O programa está acabando. Deixa eu ver se ficou alguma coisinha de fora aqui. Vamos só falar do Vini Júnior, né? Para fechar aqui. Então, olha só. Foram condenados os racistas, parte deles, segundo o Vini Júnior, vem mais coisa por aí, que ofenderam o Vini Júnior na Espanha, se eu não me engano, há 8 meses de prisão, né? Não sei pelo regime lá da Espanha, né? O jurídico lá se vão cumprir a prisão mesmo, mas foram condenados os racistas, e o Vini Júnior comemorou a condenação. 3 torcedores do Valência, 8 meses de prisão pelo crime de racismo. E aí o Vini Júnior postou nas suas redes sociais esta seguinte mensagem aqui, ó. Deixa eu ver se dá para abrir isso aqui. Aqui tá para a gente fechar o programa de hoje, então, ó, que beleza. Muitos pediram para que eu ignorasse, disse o Vini Júnior. Outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas, aspas, jogar futebol. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos, escreveu o Vini Júnior. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado à La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica, e vem mais por aí a mensagem que o Vini Júnior publicou ontem. Então, encerramos o programa com isso hoje. Está começando o SL Notícias, primeira edição. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Amanhã às 7 horas, ao vivo, horário de Brasília, o Desperta SL está de volta. Valeu e tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir
o conceito de empreendedorismo no Brasil. No Em Detalhes de hoje, eu converso com o professor Daniel Cara sobre a privatização da escola pública e também sobre o projeto de implementação de escolas cívico-militares, uma das bandeiras do governo Bolsonaro. Não perca Em Detalhes, é logo após o ICL Notícias, primeira edição, às 10h30 da manhã. Eu espero você.